Bom dia, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Bom dia a você que está no seu lar, na sua casa, também dedicando o seu tempo para ouvir uma palavra que possa transformar a sua vida e gerar crescimento também, amém? Todo ser humano, ele tem esse desejo, tem essa ideia, mas a ideia somente ela não tem força. Precisamos entender que nós devemos ter atitudes para crescer. E louvamos a Deus porque está acontecendo hoje a conferência apostólica na sede, os 33 anos da igreja, onde temos muitas pessoas que estariam aqui nesta manhã, mas estão lá também. E é bênção também, porque a sede é a nossa mãe, devemos também fazer parte, porque é de lá que vem esta visão para alcançar as famílias. E essa visão, ela tem promessas também de dar o crescimento para cada área da nossa vida, que é o equilíbrio que o ser humano precisa para encontrar a vida abundante que Jesus veio trazer para mim e para você, e também alcançar os nossos familiares também. Então essa visão, ela tem essas duas promessas. E nós louvamos a Deus porque hoje encerra lá a conferência, tivemos lá ontem, foi muito especial, foi um dia muito especial, onde recebemos muitas direções que teremos ainda para 2021, para 2022, onde que nós trocamos também nos ministérios muitas experiências e louvamos a Deus porque a cada dia mais a obra de Deus, ela está crescendo, amém? E aonde que Deus faz parte, tudo cresce. Então, se você permitir se expor para a palavra nesta manhã, quando Deus fizer parte de cada área da sua vida, o crescimento ele é notório. Essa vida abundante que Jesus veio trazer, você vai encontrar a satisfação para todas as áreas. Se tem algo que eu aprendi nesse tempo já de fé, que o inimigo ele não quer que nem eu nem você cresça. Você pode ver que o inimigo ele não dá, o inimigo somente tira. Ele tirou os bens de Jó, ele tirou a saúde de Jó, ele tirou os filhos de Jó. Então ele não dá, ele tira. E se tem algo que ele se satisfaz, é quando ele está conseguindo impedir o crescimento meu e seu. Deus colocou dentro de cada um de nós o potencial. Deus nos deu habilidades. E quando nós descobrimos essa habilidade, aquilo que eu tenho dentro de mim é igual se você pensar uma árvore, ela cresce e dá o fruto, mas o que cresce primeiro na árvore? A raiz. A raiz, ela vai crescendo, a árvore vai crescendo também, e vai chegando um tempo que ela vai dar fruto. Quando eu e você descobrimos esse potencial que nós temos dentro de nós, nós começamos então a semear, e começamos a ter os frutos no tempo certo, porque toda árvore, todo fruto, ele tem um tempo certo para dar. Na nossa vida também, nós devemos entender que tem coisas que não é na hora que a gente quer, mas é na hora que Deus quer para nós. Tem coisas que Deus quer que você cresça numa área, nas duas ou nas três, mas muitas vezes você pode não estar preparado para esse crescimento. E aí quando você está andando conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, o crescimento ele é notório, é uma escada, você vai crescendo normal e a sua vida cada dia mais vai se tornando mais realizada. Por isso que a palavra fala em João 10:10 que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o crescimento meu e seu. Ele quer nos parar. E Deus diz que Jesus veio trazer a vida abundante. A vida abundante é uma vida de prosperidade, onde que você vai crescendo e não vai ter falta em nenhuma área. Então Deus colocou dentro do meu coração essa série, e eu tenho certeza que aqueles que estiverem se dedicando, aqueles que estiverem se expondo para a palavra, porque Deus, ele não impõe, Deus propõe. A palavra diz em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Então essa série das leis do crescimento nós estamos. Todo o crescimento, gente, você pode ter certeza disso que eu estou falando aqui nesta manhã. Todo o crescimento, ele é conduzido por hábitos. A nossa vida, nós somos conduzidos por hábitos na área material, na área espiritual,
na família, nos nossos relacionamentos, na nossa empresa, no nosso trabalho. Então, toda a nossa vida ela é conduzida por hábitos. Efésios 4,15, a palavra fala que é para nós crescer seguindo a verdade em amor, seguindo a palavra em amor, seguindo a Deus em amor. Nós vamos crescer em tudo. Não é numa área, não é na área espiritual. Você vai crescer nos relacionamentos, você vai crescer em alegria, você vai crescer em paz, você vai crescer em satisfação. Quando você está seguindo ela em amor, nós temos essa promessa que nós vamos ter o crescimento em todas as áreas, onde que Cristo é o cabeça. Então, na palavra, nós temos esse modelo para crescer em todas as áreas. O maior engano que você pode achar, porque se você vem à igreja, se eu venho à igreja, eu vou crescer somente na área espiritual. Nós vamos crescer em todas as áreas. Quantos querem crescer em todas as áreas? Amém? Isso é importante nós entender. Então, o crescimento não acontece na vida automaticamente. Nós precisamos buscar ele. Nós precisamos se esforçar. Nós precisamos perseverar. Se você plantar algo novo na sua casa, você vai ver que aquela árvore, aquela planta, aquela verdura, ela não cresce automaticamente. Você precisa cuidar dela, não é assim? Você precisa do lado dela limpar ela, você precisa molhar ela, você precisa acompanhar ela. Então nós temos que entender, na nossa vida é a mesma coisa. Aonde eu quero crescer, eu preciso estar limpando. O que eu vou limpar? Um sistema que está sobre a gente, uma cultura que está impregnada sobre a gente, que nós carregamos muitas vezes da nossa própria família. E nós precisamos limpar essa cultura para entrar em nós a cultura do reino. Amém? Eu acho que é Lucas 17, 21, coloca esse texto para nós. Nem dirão ele ali ou ele aqui, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, o que nós precisamos já está dentro de nós. Por isso, o ser humano precisa se conhecer para entender o propósito da sua existência. Gente, eu e você, nós precisamos se conhecer para entender o propósito da nossa existência nessa vida terrena. Então, nós precisamos se autoavaliar, nós precisamos se examinar, porque tudo que nós nascemos para ser está dentro de nós. Não pense que o culpado de você não crescer numa área tem alguém. O culpado somos nós. O problema muitas vezes é que a gente gosta de se fazer de vítima e arrumar uma desculpa porque que a vida não está como eu queria. O culpado de nós não ter o crescimento somos nós. Por isso que nós temos que se avaliar. Que quem não quer crescer aceita aquilo que a vida está apresentando para ela. Ah, tá assim, a pessoa vai se acomodando. E eu tenho certeza que quando você entender que a acomodação paralisa o crescimento de uma pessoa. Quando a gente começa a se acomodar numa área, quando a gente começa a se acomodar com a família, quando a gente começa a se acomodar na área material, quando eu começo a me acomodar com o chamado, com o ministério, com o desígnio, a gente vai se acomodando e vai ficando paralisado. E a gente acaba não passando mais no próximo passo, a gente não passa para frente, a gente não sobe um degrau. E quando o ser humano ele não vai subindo degraus, ele está acomodado, ele acaba ficando insatisfeito. Parece que tudo que ele tem, ele não consegue valorizar. E às vezes ele tem muito mais, tudo que a gente está reclamando, às vezes, seria tudo que uma outra pessoa queria. Sabia disso? Às vezes uma pessoa está reclamando do filho, mas uma pessoa quer ter um filho e não consegue. Às vezes a pessoa está reclamando da área material, mas aquilo que a pessoa tem para outra pessoa seria tudo. Então, quando a gente para de crescer, a gente acaba ficando acomodado e a gente fica paralisado. E aquilo que a gente tem, a gente não consegue mais valorizar como já valorizou um dia quando estava crescendo. Então, nós não podemos se acomodar. Eu falei da lei do propósito, que são as barreiras que muitas vezes nos impedem de crescer. Falei da lei do autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer para crescer, porque às vezes a gente quer crescer,
muitas vezes, e quer fazer algo que a gente não gosta. Quando a gente faz algo que a gente não gosta, a gente acaba fazendo desmotivado. E quando a gente não está motivado, a gente acaba não crescendo. Então, a gente alinhar aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço com o meu crescimento. Amém? É igual se você pensar, eu não gosto de trabalhar de caminhão, mas eu gosto de trabalhar em vendas. Então, eu tenho que alinhar aquilo que eu gosto, eu já me conheço, eu tenho meus hábitos, e eu tenho que fazer crescer aquilo que já está em mim. Ah, mas eu estou fazendo o que eu não gosto. Pois é, daí a gente precisa pensar. Porque quando a gente está fazendo aquilo que a gente não gosta, é muito difícil da gente conseguir crescer. Por mais que você possa estar ganhando um dinheiro maior que você queria, um valor maior, vamos falar na área material. É igual você servir em um ministério da igreja que você não gosta. Você não vai estar motivado. Uma pessoa que vai casar com quem não gosta, será que ela vai ter motivação no casamento? Se gostando não é fácil, não é assim? Imagina se não gosta. Igual é em qualquer área. Quando a gente quer crescer, a gente precisa se conhecer. E hoje eu quero falar na lei da reflexão. A lei da reflexão para o nosso crescimento. Eu tenho certeza que nesta manhã, quando Deus traz a direção de uma palavra, é que realmente para as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que Deus acerta o alvo. Então a gente precisa aprender a parar. E parar faz com que a gente cresça e esse crescimento ele venha até nós. Amém? Quando a gente aprende a parar, esse crescimento ele vem até nós. Porque existe muitos meios para crescer. Não existe somente a lei do propósito, não existe somente a lei do autoconhecimento. Existe a lei da reflexão também. Alguns tipos de crescimento que vêm somente quando estamos dispostos a parar. Sabia que tem crescimento que ele não vem se a gente não parar. Por que a gente pensa que parar está nos impedindo de crescer? Às vezes é melhor a gente parar um tempo e avaliar para voltar a crescer. Analisar, refletir, é muito importante para o crescimento. Examinar para que a lição ela chegue até mim e até você. Estão entendendo, gente? Amém? Às vezes a gente não cresce porque a gente não para. A gente está sempre correndo. E a gente tem muita correria sempre, em tudo. E a gente acaba não olhando de uma forma melhor, porque quem trabalha acaba não pensando. E quem pensa não trabalha, mas aquele que pensa é importante para depois trabalhar. A gente formar uma ideia, a gente formar uma direção para que o crescimento ele venha acontecer sadio. Então, às vezes nós estamos pensando uma coisa na nossa mente, nos nossos pensamentos, mas as nossas emoções estão diferentes, elas não estão alinhadas. Sabe quando tu está empolgado para fazer algo? Vamos pensar, os homens gostam de trocar de carro. Quando o homem está empolgado para trocar o carro, e aí na mente, nos pensamentos, diz que não é a hora, mas ele está empolgado. Então quando a gente para, a gente consegue alinhar aquilo que eu estou pensando com aquilo que eu quero fazer. Então, às vezes a gente quer fazer algo grande, mas não é a hora. Mas se eu estou empolgado, e se o meu pensamento não está alinhado com a minha empolgação, é porque a gente deve esperar. A gente deve parar, a gente deve alinhar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu quero, com o sentimento que eu estou sentindo. Tem gente que sabe que não é, que não pode, e aí vai lá e faz. E aí depois Deus ajuda agora. Deus me ajuda, mas Deus estava dizendo, Ele estava causando um sentimento na gente, na nossa mente, que não era a hora. Mas a gente não para pensar. Então o parar, gente, tem um grande poder para a gente crescer, para a gente avaliar. Quantos aqui dormiram pensando em fechar o negócio e no outro dia desistiram? Levanta a mão. Tem mais gente. Quantos aqui tiveram pensamento, olha, vou fazer isso, e no outro dia não faz? Porque a gente teve uma parada. Amém? A gente parou, a gente dormiu, e a gente alinhou a emoção com o sentimento,
com o pensamento. Então, o que representa a reflexão para aqueles que querem crescer? Coloca o Salmo 139, 23 para nós. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu preciso refletir a minha vida. Eu preciso refletir a minha família. Eu preciso refletir o meu trabalho. Eu preciso refletir o meu ministério. E para mim refletir, eu preciso parar. Provérbios 16, 3. Vocês concordam comigo que a maioria das pessoas não gosta de parar, né? A gente quer andar, fazer. E às vezes a gente não está melhor porque a gente não para. Porque a gente não pensa. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, confiar as nossas atitudes e aquilo que eu penso, aquilo que eu reflito, vai ser estabelecido sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, o conhecimento da palavra, gente, traz esse poder para nós de mudar o nosso futuro, de mudar o futuro das pessoas. E aí nós vamos ver agora nesta manhã 4 observações do poder que tem uma parada e como a reflexão pode nos ajudar a crescer. Anote o primeiro aí. A reflexão transforma a experiência em conhecimento. A reflexão transforma a experiência em conhecimento. Então, por mais de 2000 anos, as pessoas têm dito que a experiência é o melhor mestre. O que é experiência? Foi atitudes, foi resultados que eu e você tivemos que foram positivos e também foram negativos. Mas a experiência que nós temos na vida nos traz um autoconhecimento para que a gente possa crescer. Até uma experiência negativa que você já teve. Te dá um autoconhecimento para você crescer. Por esse caminho eu sei que eu não posso ir, eu tenho que ir por outro. Por que às vezes as pessoas continuam errando? Porque elas sabem o que já deu errado na vida delas e elas querem continuar fazendo errado. E isso não é só para trabalho. Isso é como casal e como família. Isso é com filhos. Já tiveram experiências e a gente precisa então, essas experiências elas precisam nos trazer um autoconhecimento. Então nós precisamos tirar um tempo para nós refletir após a experiência. A gente precisa parar e refletir a experiência. O que é o normal na escola? A professora ela dava a prova primeiro ou ela ensinava primeiro? Ela ensinava e depois o que a gente fazia? Fazia a prova e passava? Alguns não, né? Lembro quando eu estudava no Felipe, não foi ontem, rapaz lá na minha frente, no verão, o Andinho dizendo, tu vê como Deus fez tudo perfeito, o Andinho gosta do verão, gosta do inverno, então Deus faz todas as estações para todo mundo. E aí, o rapaz pegou o chinelo havaiana dele e fez a prova todinha no chinelo, dos dois lados. E ele sentava na minha frente, e eu estava no meio assim, e ele pegou e suou os pés, o cara que é verão. Virou uma bagunça aquela cola dele no chinelo. E ele fazia sinal para mim, levantava o chinelo. Tu está conseguindo ver alguma coisa? Se eu não tinha medo de colar para mim, como é que eu ia dizer da cola dele? Eu disse, não consigo ver nada. O que é o certo? Primeiro a gente aprende e depois a gente faz a prova. É dessa forma. A experiência que nós já tivemos é para nós agora nos promover, é para nós se conhecer. Mas se a gente não parar e pensar no que nós já vivemos, muitas vezes aquelas experiências não nos trazem resultados alguns. E essas experiências que eu falo não é só área material, não é só para a empresa, não é só para o trabalho, eu estou falando experiências com a família, experiências com a igreja, com o ministério, com o chamado, experiências que vão nos promover, que vão nos dar resultados maiores, que vão fazer nós crescer.
Se você não refletir sobre as áreas da sua vida que você precisa crescer, se eu não refletir sobre as áreas da minha vida que eu preciso crescer e pensar nas experiências negativas que eu tive e nas experiências positivas que eu tive, a gente não vai crescer. E eu provo isso pela palavra. Deixa eu ver se está aqui o texto. Coloca para nós primeiro Romanos 5:3. O apóstolo Paulo aqui nos ensina algo bem simples. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação, sabendo aquele fato que nós vivemos, ela produz perseverança e a perseverança produz, próximo, experiência. E a experiência produz esperança. Então a experiência minha e sua vai gerar resultados, esperança, que a gente sabe que pode melhorar, porque a gente aprendeu com aquele fato que nós tivemos positivo na vida e aprendemos com aquele fato que nós tivemos negativo na vida. E as pessoas passam por inúmeras experiências na vida a cada dia, e muitos não aprendem nada com elas, porque não separam um tempo para parar e um tempo para refletir. Às vezes o casamento está no fim, a pessoa já está vivendo tudo de novo que já viveu uma vez, mas ela não quer parar para pensar, para refletir a sua vida, a sua família. A empresa poderia estar crescendo muito mais, mas porque a pessoa não quer parar um pouco, um tempo, para refletir sobre tudo. Essa parada que nós damos para refletir gera crescimento em todas as áreas. Por isso, gente, que eu estou falando nesta manhã, que é importante nós parar e permitir o entendimento que ele venha até nós, porque as nossas experiências vão acelerar os nossos resultados. Quantos creem nisso? Amém? As nossas experiências vão acelerar os nossos resultados. Coloca para nós Lucas 15:17. Porque quando nós abrimos mão das nossas experiências, aprenda isso aqui. Quando eu abro mão da minha experiência que eu tive, quando você abre mão da sua experiência, você está abrindo mão dos resultados que elas provocam para mim e para você. As nossas experiências provocam resultados para mim e para você. E Lucas 15:17, então caindo em si disse, aqui o filho que você já conhece, que pediu a herança antes do tempo. Esse filho, com o pai e a sua família, ele tinha experiências positivas com a família. Era uma fartura. Ele tinha um pai que amava ele. Só que ele quis receber algo antes do tempo. Por isso que eu digo que tudo que vem para nós, se nós não estamos preparados, a gente não sabe cuidar. Então Deus, ele não vai dar nada para mim e para você, se eu e você não estivermos preparados para cuidar aquilo que ele vai colocar nas nossas mãos. A gente está pedindo algo para Deus, algo grande para Deus. E Deus tem alegria e tem amor para dar para mim e para você. Mas se não está na hora, se eu não parei ainda para refletir a minha vida, não estou preparado para ter isso que eu estou pedindo, Deus vai dar somente na hora que nós estivermos preparados. E aqui então ele teve uma experiência negativa nesse momento. Ele já tinha muitas positivas. Tinha uma casa, tinha fartura, tinha um pai que amava, tinha uma família, mas ele quis sair e ele gastou tudo errado, a sua herança antes da hora. Então ele caiu em si. Gente, para mim crescer, para você crescer, nesta manhã, você que está na sua casa também, você precisa cair em si. A gente precisa despertar, a gente precisa acordar, porque se nós não despertarmos na reflexão que nós estamos fazendo nesta manhã, nós não vamos conseguir expandir a nossa mente e nem os nossos pensamentos. Nós vamos pensar dentro daquele sistema que nós já tivemos e fomos criados. Então a gente precisa expandir a nossa mente para a gente crescer. E ele caindo em si, numa experiência negativa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome, diz ele. Levantar-me-ei e irei com meu pai.
Depois que você analisa, quando você faz a reflexão, quando você para, você precisa se levantar. Amém? Você precisa se levantar e ir de encontro àquilo que você refletiu. A experiência faz isso. A experiência negativa não é para nós ficar deitado, e nem paralisado, e nem desanimado. A experiência é para nós se posicionar, se levantar, e ele sabia o que ele precisava fazer. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai. De repente aqui você nesta manhã, você está entendendo que você precisa voltar para a casa de Deus. Você precisa voltar para a presença de Deus. Porque quando a gente cresce com Deus, a gente não perde. E crescer com Deus é mais fácil do que crescer sozinho. A gente até cresce sozinho. Só que é mais demorado, é mais lento. Porque quem abre as oportunidades maiores são Deus. Para todas as áreas. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu. O pecado dele ele entendia, quando ele refletiu naquele momento difícil que ele estava vivendo. Pequei contra Deus e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos trabalhadores. Ele levantando, teve uma atitude, ele não teve uma ideia. Gente, ideia não dá crescimento. Ideia não emagrece ninguém. Ideia não paga cartão de crédito. A gente precisa ter atitude. Ele se levantou depois que ele refletiu. E ele foi então. E quando o pai dele avistou ele de longe, eu fico pensando, esse pai de certo ele sabia que aquele filho, da forma que ele recebeu, ele iria ter uma herança, ele iria ter uma experiência negativa. Aquela herança que ele levou antes da hora era uma experiência negativa. Porque esse pai era humano. Deus não dá nada antes da hora para ninguém. Amém? Não, eu estou na igreja, Deus vai me dar. Deus vai dar no momento certo. Para que você não perca. Quando você estiver pronto para receber aquilo que você quer. E quando o pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu tenho certeza que Deus é dessa forma. Aquele pai estava na frente da casa, eu acho que ele ia quase todos os dias olhar. Quando é que meu filho vai voltar? Quando meu filho vai voltar? E Deus nesse tempo ele está assim. Quando que meus filhos que estavam na casa de Deus vão voltar? Porque quando nós voltar, a gente tem o nosso lugar novamente que nós estávamos. E o pai correndo abraçou e beijou ele. E aí? E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vesti, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. O churrasco estava preparado, porque nem hoje meio-dia. Comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto. Ele estava morto com o quê? Com a experiência negativa que ele teve. Mas como ele viveu novamente. Como ele voltou a crescer novamente. Quando ele caiu em si. Quando ele refletiu a vida dele. Quando ele olhou para a vida dele. E ele teve uma experiência positiva antes. E ele sabia onde recorrer. Amém? Quando nós entendermos, só aqui nós já podia parar a palavra hoje. Se nós entendermos que eu preciso parar. Eu preciso refletir, você não vai perder tempo parando. O time de futebol, ele não para, ele tem que treinar, ele tem que ter vestiário, ele tem que ter alvo, ele tem que ter meta, ele precisa estudar o outro time para ganhar. Para mim e você ganhar na vida e vencer, nós precisamos parar e avaliar, se preparar para crescer. Amém? A gente quer crescer, mas a gente não quer se preparar. E sem preparação não existe crescimento. E isso é um sistema que muitas vezes está sobre a vida da pessoa. A pessoa ela quer o resultado, mas ela não quer o processo. Para ter o resultado, para ter o crescimento, precisa ter um processo. Igual a borboleta, ela nasceu para ser borboleta ou lagarta? Ela nasceu para ser borboleta, mas ela é lagarta quando é pequena ali, está no casulo. E para ela voar como borboleta tem um processo. E naquele processo que ela está ali dentro daquele casulo, ela tem dor. Ela começa a se espichar e vai se tornar um outro. Vai se tornar uma borboleta em vez de lagarta. Mas ali, quando ela está ali naquele processo, tem alguém que vai ajudar ela.
Tem alguém que pode furar o casulo para ela sair antes da hora? O crescimento, ele não vem antes da hora. O crescimento, ele vem na hora, mas quando a gente está fazendo a nossa parte. E tem coisas que nós temos que aprender que para nós crescer, nós não podemos depender dos outros. Amém? Não pense que você precisa de alguém para crescer. Cada um de nós aqui, individualmente, nós podemos crescer em alguma área, nas 3 áreas. Mas depende só de nós. Depende só daquela lagarta aguentar aquele tempo ali dentro daquele casulo para ela voar um dia. Depende de você o seu crescimento. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, depende de você o seu crescimento. Você pode falar com mais otimismo, que tá... Depende de você o seu crescimento. Amém, gente. Não é só de Deus. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Falei aqui na quarta-feira. Nós temos que fazer o possível para Deus gerar o impossível. O que é possível nós temos que fazer. E Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então, nós temos que entender aqui, vamos pensar aqui, ó. Na virada de um século tinha uma fábrica. Quem é aqui do tempo da carroça, levanta a mão. Tem bastante carroceiro aí. Tinha uma fábrica que fez muito, uma fábrica que modernizou os chicotes. E aí naquele tempo ali estava começando então a ser fabricado os automóveis. E aquela empresa, ela não parou para refletir naquele tempo. Ela não parou para refletir. Porque um tempo atrás, não existia caminhão para fazer frete. Você lembra que os carroceiros faziam 1000 tijolos, faziam 10 viagens o dia inteiro carregando tijolo. E ganhavam dinheirão. E aí quando viviam com aquele sustento, daí tinha aquele ponto, ó. Madeireira São Jorge, tinha um carroceiro. Qual é a madeireira que tem mais no portão? Qual? Matercom, outro carroceiro. É dele o ponto, que nem o táxi. Daí vem os automóveis, vem o caminhão. E aí, aquela empresa de chicote, ela acabou não parando para refletir o que estava acontecendo naquele tempo. E ela acabou quebrando. Por que muitas vezes a nossa vida, ela está uma decadência? Porque a gente não está parando para refletir como a vida está mudando. Aquilo que a vida está nos apresentando. Muitas coisas mudaram. Se nós olhar tudo, de poucos anos, não muitos. Quando começou a TV, na época que tinha TV, que tinha que dar um tapa atrás para funcionar, que tinha o tubo de imagem. Você lembra do tubo de imagem? Quem lá em casa tinha que dar um tapa na minha para funcionar. Quando eu era criança, isso faz tempo. E aí, aquela TV, quando passou, você lembra que ele passava aquelas pessoas vendendo aquelas coisas coloridas na frente da casa para colar na TV? Quem se lembra disso? A TV não era colorida. Vocês compraram aquele negócio também. Até essa TV não era colorida. E aí, passou lá e fazia em 3 vezes aquela coisa colorida. Que era um adesivo colorido, o homem ficava rosa, a mulher azul. E todo mundo faceiro dentro de casa, agora tem uma TV colorida. Ah, vocês estão se identificando na TV colorida, né? E aí, fiquei pior na antena. Você lembra da antena que tinha que subir em cima? Daí virava a antena para o lado. E agora, entrou o Zico? Não. Não, só o Sócrates. Não dava para olhar, tinha que virar a antena para o lado. Quem mais se lembra disso? Que tinha que virar? Viu como nós evoluímos, gente, hoje? Hoje tem tudo bom. Tudo bom é TV da fininha, tem YouTube na TV. E Netflix já está ultrapassado, é um monte de coisa que tem mais já. Netflix só tem o Rock Balboa lá lutando direto. Então, tudo mudou. Só que a gente não para refletir. E aí, às vezes, o casamento da gente está acabando, porque a gente está naquele casamento anterior que teve, que estava tudo errado, e a gente acabou porque estava errado. E hoje a gente tem um novo, e a gente não para refletir no casamento. Concorda comigo ou não? Ah, eu gostava porque a primeira fazia nega maluca, ó, essa aqui faz bolo de cenoura. Só um exemplo do bolo, né? A outra não batumava, essa é batuma. Mas a outra fazia um por ano, agora tu tem todo dia, né? Batumado, mas tem. Então a gente tem que refletir tudo na nossa vida para a gente não perder, para a gente não se acomodar e para a gente não parar de crescer.
Se eles tivessem feito uma reflexão, a experiência estava tentando ensinar algo, uma mudança de rumo, e aquela empresa acabou quebrando. E o segundo ponto, vamos agora. Todos precisam de um lugar e um tempo para parar. Todos nós precisamos de um lugar e de um tempo para parar. A ideia da pausa, gente, a reflexão ela muda e transforma em crescimento. Por isso que eu estou falando nesta manhã que parar e refletir é uma das atividades mais valiosas que as pessoas podem fazer para crescer. Porque a pausa, ela nos ensina se a gente está andando na direção certa, na rota certa. Vamos pensar aqui. Se uma pessoa se desvia do caminho que ela quer ir, se ela se desvia, ela não precisa de motivação para voltar. Concordam comigo ou não? O que ela precisa? Ela não precisa de motivação para ela apressar a caminhada. Ela precisa parar e refletir para ver como ela tem que fazer para voltar. Não adianta a gente estar motivado. Sabe aquele motivado que está fazendo a coisa errada? A gente precisa parar para saber o caminho que eu preciso conduzir para me chegar onde que eu queria, se eu estou numa rota errada. Lá em Jonas 1:1, eu provo pela palavra aqui, que a reflexão traz crescimento. Deus deu uma direção para Jonas, Deus está dando uma direção para a igreja nesta manhã. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ninguém de nós aqui vamos conseguir fugir dele. Pode correr a vida inteira para o lado contrário. Ele vai conduzir coisas a acontecer para a gente voltar para ele de novo. Jonas foi para o lado contrário, ele fugiu da presença de Deus. E tendo descido a Jope, achou um navio para ir para Tarsis. Tipo assim, ó, Deus manda ir para Porto Alegre e Jonas foi para Caxias. E aí, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E ali, quando ele fugiu dessa direção que Deus deu para ele, veio tempestade. E no barco que ele estava, as pessoas não tinham nada a ver com aquela tempestade. Sabe por que a vida nossa às vezes está uma tempestade? Não é porque você está fazendo algo de errado, mas tem pessoas que estão junto no teu barco que estão conduzindo algo de errado. Uma tempestade Deus enviou por causa da atitude errada de Jonas. Aquele povo todo estava naquele barco junto numa tempestade, mas por que está vindo isso? Nós não fizemos nada de errado. Mas às vezes não é a gente, é alguém que está com a gente. Daí tem uma tempestade acontecendo. E aí, quando ele refletiu, daí tocaram ele para fora do navio. Daí um peixe engoliu ele, ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Daí ele, refletiu. Gente, não tem problema de você ter uma experiência negativa. De repente você não está crescendo em nenhuma área, de repente você está no negativo em tudo. Mas quando você para, quando você faz uma reflexão na sua vida, dentro daquele peixe ele refletiu. Coloca Jonas 2:1 para nós. Dentro daquele peixe ele refletiu. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Ele parou e fez uma reflexão. E aí o 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e nele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a minha voz. Não importa qual seja a tempestade, em qual área, se é nas 3 áreas, se é em uma, se é em 2. Mas se você fizer uma reflexão diante de Deus, você parar e você começar a andar no caminho que Deus está mostrando de novo, você volta a crescer. Amém? Você pode voltar a crescer. E você não precisa de ninguém para crescer. Nem eu, cada um de nós precisamos de Deus. É Ele que dá o crescimento em tudo. Só que a gente tem que ter um cuidado, que muitas vezes, coloca Êxodo 17:8 para nós. Nós temos que ter tem algo aqui muito importante, que eu ainda falava aqui quando eu orava hoje de manhã.
Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Então veio os desafios para pelejar quando o povo de Deus estava querendo crescer. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja. Moisés deu uma direção a Josué: vai pelejar. Sabe quando Deus está dando uma direção para você, de repente o marido tem um chamado maior, ou a esposa, e eu digo tanto em área material, como em ministério, como dentro de casa, porque sou velho, né? Na época do pai e da mãe, quem tinha o chamado era sempre o pai, mesmo que não fosse o pai, né? Que diz o pastor, hoje as mulheres evoluíram. Tem mulher que está passando correndo. Uma vez atendi uma pessoa, ela disse assim: eu preciso colocar o óculos nele de manhã, preciso colocar a calça, eu preciso colocar, ele demora, se atrasa para o serviço se eu não botar. Se eu tivesse um marido assim, eu ia dar uma tunda nele. Tem que procurar as coisas e botar tudo nele de manhã, que nem um pinheirinho, né? Imagina, gente, acordar de manhã, tu se arruma, tem que arrumar daí, onde é que tu quer que eu bote o óculos aqui? E aí aqui, Moisés deu uma direção para Josué: tu vai pelejar. Igual dentro de casa, nós temos a nossa casa, tu vai fazer isso, tu tem um chamado para isso. Moisés, tu vai lá que nós vamos orar. Josué, em nenhum momento, ele questionou Moisés: mas por que eu tenho que ir para a espada e tu vai ficar orando? Né? Mas o que é melhor? Ficar lá arriscando a vida lá ou ficar orando lá em cima do monte? Ficar no monte é melhor, né? Fica olhando a briga de longe. E aí Josué na peleja, com a espada. Josué não questionou. E aqui tem algo importante para nós aprender. E aí? Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram lá em cima. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Dependência de Deus. Enquanto que você tiver com as suas mãos levantadas, o seu crescimento vai continuar prevalecendo. Porque você vai estar fazendo aquilo que Deus está dando como direção para você. Mas aqui tem algo aqui que nós temos que cuidar. Porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de cada lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Uma batalha. O que a gente aprende aqui? Quando a gente quer crescer, a gente tem que ter pessoas perto da gente correta. Porque se você tiver pessoas do teu lado para impedir o teu crescimento, em vez de levantar os teus braços, vão abaixar os teus braços para dentro de um buraco. Então nós temos que cuidar com quem nós se relacionamos. Quem são as 6 pessoas mais próximas de nós. Porque Moisés sabia que quando ele estivesse cansado, ele não ia perder a batalha, porque ele levou 2 pessoas de confiança do lado dele. Você tem que ter pessoas de confiança do seu lado para você crescer. Amém? Você tem que refletir isso. Porque o meio que eu estou me molda. O meio que eu estou, onde que eu estou, o lugar que eu estou, me molda. E se eu não for mais forte, eu acabo sendo moldado por aquela cultura. Uma cultura que vai cegar e vai tirar o seu crescimento. Então, se nós não tirarmos um tempo para refletir, nós podemos perder o significado de todos os momentos. Porque a maioria, gente, isso aqui eu estou falando, a maioria das pessoas são muito ocupadas. E elas têm muitas exigências e correm de um lado para o outro para fazer tudo o que precisam. Mas você pode perder o significado disso. Mas estou trabalhando tanto para quê? Minha família, mas para que tudo isso? O meu chamado para quê? Sabe o que é isso? Perder o propósito de tudo. Por isso, quando a gente para e reflete, a gente começa a olhar e botar propósito. A minha família é assim. O meu chamado é assim. A minha empresa, o meu trabalho é assim. Não adianta a gente ter muitas coisas e a gente acabar parando de crescer, porque a gente perde o significado das coisas que a gente tem. Amém? Isso é muito importante. Então, a reflexão permite que as experiências... Olha essa frase. A reflexão permite que as experiências passem de marcadoras da vida para produtoras da vida. Então, a reflexão, ela permite que as experiências passem de marcadoras, você ficou marcado por aquela experiência, para produzir resultados para você. Então, o parar, gente, gera crescimento.
porque nós vamos compreender o significado do que está acontecendo conosco. E a gente pode mudar e corrigir o nosso percurso. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo aqui nos ensina algo que todos nós conhecemos, mas nós não podemos se amoldar. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo para nós expandir a nossa mente. Porque se nós não expandir a nossa mente, nós não vamos crescer. Nós vamos ficar moldados por este século que quer dizer que já existe um Deus com letra minúscula, que é 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, que é o inimigo, que não quer que ninguém cresça, nos quais o Deus desse século lhe cegou o entendimento dos incrédulos, para que a gente não veja a luz do Evangelho. Por que é uma batalha tão grande, muitas vezes, da gente ter hábitos espirituais? Porque o inimigo sabe que se você ter esses hábitos, você vai ter a luz do Evangelho, e aí ninguém segura você. Sabe por que a gente é limitado para crescer? Porque a gente está sem essa luz. Daí a gente tem que fazer força. Quando a luz do Evangelho está sobre a nossa vida, as coisas vão acontecendo, você não sabe de onde. Oportunidade acontece, porque Deus vai usar pessoas para abrir portas onde não tem. Amém? Ah, mas já está bom, pode ficar melhor. Por mais que esteja bom, pode ficar melhor. Terceiro ponto e penúltimo. A pausa proposital expande e enriquece o nosso pensar. Então essa pausa, essa parada proposital, ela expande e enriquece a nossa forma de pensar. Tem muitas pessoas que elas são pobres, não é por causa da área material, mas a forma que ela pensa, a cultura que ela pensa. Essa cultura, a forma dela pensar, é que determina até onde ela vai chegar. Então, as grandes pessoas que tiveram um tempo considerável sozinho, tiveram um crescimento. Então, isso é uma disciplina que nós temos que ter de solidão para pensar e avaliar. Tenho certeza que muitas pessoas pensam assim, eu vou tirar um tempo com a minha família. Estou perdendo tempo. Não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Amém? Tirar um tempo com a família, você está ganhando um tempo para refletir. Tirar um tempo para pensar o seu trabalho, você está ganhando tempo. E eu provo, quando eu trabalhava na Malve, eu tinha em torno de 300 clientes. E antes de começar a coleção nova, sabe o que eu fazia? Acho que todo empresário ou vendedor pensa assim. Se não pensar, não está crescendo. Eu classificava os meus clientes. Qual que é o maior cliente? Qual que é o menor cliente? Então eu tinha em torno de 50 que eram os maiores. Tinha um que comprava 100 mil. Fui uma vez vender em Arroio do Sal, na loja Moda Mar. Quem conhece lá? E aí, ela comprou um pacote de bala daquelas Coca-Cola. Uma senhorinha bem pequenininha, ela era compradora. E eu pensei assim, não vou vender nada, não conheci o cliente. Vendi 90 mil, saí de lá, queria vir embora. Tive que ficar mais 3 dias no litoral vendendo. Faceiro. Mas aquele tempo que eu perdia, que não é perda, que a gente acha que é perda, aquele tempo que eu parava e refletia, cliente tal, Torres, tá. Cliente tal, Sertão Santana, comprava 2 mil, falando na área material, venda. Eu botava aqueles de 2 mil tudo lá embaixo. Por que isso? Porque quem chega primeiro vende mais. Assim como a Malve chegava primeiro, a Erig também chegava, a Lunenda chegava, todo mundo chegava junto. Quem ligasse primeiro e tivesse um bom relacionamento, ela atendia primeiro. E quem vendesse primeiro, ela não comprava do outro. Você está vendo como parar não é perda de tempo? Parar é ganho, parar é crescimento. É você pensar a sua vida para fazer melhor e acertar. Aqueles de 2 mil não tinha valor? Tinha. Mas ele não ia comprar mais do que 2 mil. Eu podia atender ele lá no final da coleção. Ele só compra 2 mil. Mas aquele de 100 mil, de 90 mil, ele tinha que atender ele bem e cedo, antes dos outros chegar. Assim é em qualquer área da vida. Eu tenho que parar para pensar o meu casamento. Eu tenho que parar para pensar os meus filhos. Eu tenho que parar e pensar a minha família. Eu tenho que parar e pensar o dom que Deus me deu. O que eu estou fazendo com ele? Eu tenho que parar e pensar a minha empresa.
eu tenho que parar e pensar o meu trabalho. Porque senão a gente vai trabalhar a vida inteira. E Deus tinha, de repente, uma empresa grande para você. Só que você nunca parou e pensou. Você não refletiu. Amém? Provérbios 4, 23. Estão entendendo a mensagem, gente? Que vale a pena parar. Eu estou pensando em dar uma parada. Vale a pena. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, esse tempo de parar permite para as pessoas peneirar e analisar as suas experiências e fazer planos para o futuro. Muitas vezes a vida da gente não melhora porque a gente negligencia o tempo de parar e de refletir. 1 minuto de reflexão vale mais do que 1 hora de conversa. Olha só isso aqui. 1 minuto de você parar e refletir vale mais do que 1 hora de conversa. Quando você é capaz de criar um espaço, uma disciplina entre as suas atividades e preocupações, os sucessos e os fracassos lentamente perdem o poder sobre você. Às vezes a pessoa está com tanto sucesso que ela não tem tempo de parar e está perdendo a família. Às vezes a pessoa está com tanto fracasso na vida que ela não quer parar porque ela quer se levantar e não consegue se levantar porque ela não consegue refletir como ela precisa se levantar. Isso é sério, gente. O sucesso pode terminar com algumas áreas da nossa vida se nós não tiver uma disciplina para parar e refletir a vida nas 3 áreas. Que o ser humano não é só área material. O ser humano é família, é filhos, é relacionamento. O ser humano é área espiritual, Deus criou nós. Que se fosse só área material, nós iríamos levar só o que a gente tem, é o equilíbrio das 3 áreas. E aí o crescimento é notório, a alegria no que tem. Amém? Êxodo 18, 13. Olha que o sogro de Moisés fala para ele aqui, ó. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava de pé diante de Moisés, desde a manhã até a noite. O dia inteiro, Moisés dando conselho para o povo. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu está fazendo? Porque tu te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e declare os estatutos que Deus, das suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sabe quando alguém diz: olha, não está bom assim, como está fazendo. Porque você precisa dar uma parada, você precisa olhar tudo. Porque não adianta ganhar um monte de coisa e perder algumas coisas. E aí? Sem dúvida, tu vai desanimar, tu vai desfalecer. Tanto tu como esse povo que está contigo. Porque quem tem uma pessoa desanimada perto, que não quer crescer, se a gente cuidar, a gente fica igual, gente. Não é assim? Quando a gente tem um que não está legal dentro de casa, se a gente não cuidar, a gente não fica triste junto? Fica igual. Uma pessoa que não quer crescer do lado da gente, a gente acaba desanimando. Então, se o crescimento é maior numa pessoa, apoia. Se é maior no marido, não seja que nem a mulher de Jó. Mulher de Jó, blasfema esse teu Deus e morre. Ela diz para ele, coitado de Jó. Não pode ser assim: tu só quer crescer. Não, ajuda a crescer. Ele crescendo, você cresce junto. Não estou falando só de dinheiro. Crescer com a família também. Crescer no chamado também. O crescimento da vida abundante é nas 3 áreas. Por que as pessoas não são felizes? Porque elas querem crescer só numa. Amém? Por isso que eu gosto do filme do Rock 2. Que a mulher do Rock diz assim: eu quero que tu vença. Que ela estava na cama, não quero lutar com o Apolo, será que eu posso? Vai, eu quero que tu vença. Daí ele começa. Assim tem que ser as mulheres e os maridos: eu quero que tu vença. Você acorda de manhã e diz para tua esposa assim: eu quero que tu vença hoje. Eu já acordo de manhã perguntando: onde é que está o Golias que eu vou pegar ele? Aonde está o Golias? Que todo dia tem um Golias, né? Está tudo certo, o dia todo, daqui a pouco levanta um Golias na frente. Ah, é tu que vai aparecer hoje, é? Os problemas vêm. E a gente tem que saber mandar eles embora. E o último ponto.
quando você tirar um tempo, não, penúltimo, esse aqui é mais rápido, tá? Quando você tirar um tempo para parar, use as seguintes orientações. Primeiro, investigação, você precisa investigar. Porque como está a vida? Por que está assim? Existe uma velha piada que tinha 2 rapazes que receberam uma tarefa para limpar um estábulo. E ele estava com o pé cheio de esterco, sabe aquele chinelo havaiana com os pés verdes de esterco? E daí eles dizem assim um por outro, assim, ó, isso deve ter cavalo aqui. Deve ter cavalo nesse lugar que nós estamos limpando. Gente, a gente não precisa investigar na vida o que a gente já sabe. Pare de perder tempo investigando. Comece a investigar o que você não sabe, o porquê que não está bom. Eu tenho que descobrir o porquê que o casamento não está bom. Por que a fábrica não está crescendo mais? Por que o meu trabalho eu não estou virando chefe? Eu tenho que investigar aquilo que não está bom. Aquilo que a gente já sabe, não fica perdendo tempo para olhar. Por isso que a palavra é de crescimento. Um grande cientista galileu diz assim, ó, todas as verdades são fáceis de compreender, uma vez que sejam descobertas. Todas as verdades são fáceis de compreender, uma vez que elas são descobertas. Segundo pontinho aqui, que não é ponto. A incubação é nós pegar aquela experiência da vida e cozinhar na nossa mente, tá? Aqueles pensamentos na nossa mente. Olha, a gente nunca pode botar fora nada negativo nem positivo, gente. O passado tem que ser uma biblioteca para nós. Mas a gente precisa consultar de vez em quando. Olha, isso aqui tirou meu casamento, isso aqui tirou meu resultado. Isso aqui tirou a minha saúde. Isso aqui tirou meus filhos. Então, a gente tem que estar incubado na nossa mente. Nós temos que ter esses pensamentos em fogo brando na nossa mente. Sabe aquele fogo brando assim, que não é alto e nem baixo, sabe? Para cozinhar pipoca. Não, a pipoca tem que ser o alto, né? Hoje ninguém mais faz pipoca, é só micro-ondas. É bem parecido com a meditação, que é o reverso da oração. Quando eu oro, eu converso com Deus. Quando eu medito, Ele fala comigo. E outro pontinho importante é a iluminação. Cada dia, que o maior engano das pessoas que não crescem, quando chega o final do ano, elas começam a avaliar a vida dela. Ah, meu ano, meu casamento, meu ministério. Nós temos que todos os dias avaliar a nossa vida. Como foi o meu dia hoje? O que eu perdi tempo? Como foi o meu dia em todas as áreas? Os resultados do seu dia têm que elogiar você, ou eles têm que incomodar você? O resultado do meu dia tem que me elogiar, ou tem que me incomodar, sabe? Porque daí a gente cresce. Aí a gente começa a olhar por que a gente não está crescendo. E o quarto ponto é a maioria das ideias é como um esqueleto, que é a ilustração. Ele fornece uma boa estrutura, mas ele carece de músculos ligados aos seus ossos. Gente, ideia não tem força. A ideia é um esqueleto. Esqueleto não tem força. Precisa de músculo no esqueleto. A gente precisa colocar atitude ao redor das nossas ideias para que a gente possa crescer onde que a gente quer. Amém? Eu preciso melhorar. Não espere o outro. Eu não cresço por causa do meu marido. Eu não cresço por causa da minha esposa. Para de botar desculpa, faz a tua parte. Faz a tua parte o melhor, que Deus vai te honrar. Faz o que é possível, que Deus vai fazer o impossível. E o último ponto, aceite o silêncio de Deus. Assim como nós temos que refletir e parar, Deus também ele fica refletindo sobre nós. E às vezes nós estamos orando a Deus. Quem já orou a Deus aqui por algo e Deus não respondeu? Levanta a mão. Aceite. Aceite o silêncio de Deus. Assim como nós precisamos parar e refletir, nós precisamos aceitar o silêncio de Deus. Quando Deus não fala nada. Salmo 13:1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, assim como a gente não quer parar para refletir, muitas vezes Deus não quer falar conosco. Às vezes a gente não quer parar para refletir a vida da gente. A gente quer só correr porque a gente acha que ele está perdendo tempo em parar. Aprenda isso nesta manhã, leve com você. Quando você para, você não está perdendo tempo. Você vai ganhar tempo e você vai crescer. Amém?
você vai parar e você vai refletir e vai melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Você vai mudar o rumo. E muitas vezes a gente também recebe de Deus o que Deus recebe de nós. Porque a gente continua sem parar e fazendo a coisa errada. E aí Deus está querendo falar com a gente, mas Ele não consegue. Porque a gente não para olhar a nossa vida. A gente quer a resposta de Deus. A gente vem na igreja porque nós queremos uma resposta para nós. Muitas vezes a gente quer para o dia que a gente vem. De repente você chegou nesta manhã aqui, você que está na sua casa, você quer uma resposta de Deus. Mas eu aprendi que Deus só responde quando nós respondemos para Ele primeiro. Deus responde para nós quando nós respondemos para Ele primeiro. E aí você pode pensar assim, Deus tu não me ouve. Mas Deus está em silêncio. E a gente quer uma resposta. Mas Deus estando em silêncio não quer dizer que Deus não está conosco. Deus continua conosco mesmo em silêncio. Vamos ficar de pé? E eu vou encerrando por aí. Deus continua conosco mesmo em silêncio. Nós temos uma circunstância e nós queremos uma saída quando a gente quer que Deus fale com a gente. Porque o silêncio de Deus, ele não é a ausência de Deus. Assim como você parar e refletir, não é ausência de crescer, gente. Não pense que você parar e refletir a sua vida, você não vai crescer. Isso não é ausência, isso é ganhar tempo na sua vida. Não adianta você crescer e perder coisas na sua caminhada porque você não quis parar. Porque eu não quis parar. E não é fácil lidar com o silêncio, né? Quando a gente manda uma mensagem para alguém no WhatsApp e a pessoa olha e não responde, como é que você fica? Mas né, a gente fica pensando, mas eu mandei, mas eu pergunto para você. E tem pessoas que mandam mensagem para nós e eu duvido que alguém também não esqueça de responder. Concorda comigo ou não? Pois é assim. A gente fala com Deus. Deus também fala com a gente. Só que às vezes a gente não está respondendo para Deus com as nossas atitudes. Porque quando a gente só olha a mensagem e não responde, a vida da gente não vai mudar. Se você vir aqui nesta manhã e você só ouvir essa mensagem, e você não mudar, você não responder para ela, a sua vida vai continuar a mesma. E você poderia crescer muito mais. Você poderia provar que com Deus você pode crescer em todas as áreas. E você pode pensar, eu queria um sinal de Deus. Queriam que um raio viesse, né? Um raio atravessasse a minha casa. Deus não é Zeus, né? Um raio. Sabe qual é o sinal que Deus está dando para mim e para você? É quando a gente para de crescer. Quando as coisas não estão mais andando como eu queria. Esse já é um sinal. Quando o casamento está enfraquecendo, está ficando frio, é um sinal de Deus para melhorar. Quando a empresa para de ter resultado, é um sinal de Deus para melhorar. É assim que Deus trabalha. Às vezes Deus usa uma pessoa que está perto de nós para falar algo para a gente. Só que a gente está tão surdo que é Deus falando com a gente acha que Deus está em silêncio. Quantas vezes Deus mandou pessoas para me falar o que eu queria saber dele? Só que eu estava que era um radar, pegando tudo. Às vezes a gente está achando que Deus está em silêncio e Deus está falando com a gente. Em Marcos 8:22 tinha um cego em Betsaida, mas era uma cegueira diferente. E esse texto eu encerro. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse. Foi trazido até Jesus esse cego. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Por que Jesus levou para fora da aldeia? Jesus pegou ele e levou ele para fora. A aldeia é o nosso meio que nós estamos. E aplicando-lhe a saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, tu está vendo alguma coisa agora? Este, recobrando a vista, respondeu, eu vejo homens porque como árvores os vejo andando. Um cego nunca viu homens andando. Ele já tinha visto um dia. Só que ele estava cego. No meio que ele estava. O meio que estava moldando ele. E aí o que Jesus disse para ele? Então novamente ele pôs as mãos nos olhos. Imagina o tamanho da cegueira. Que é Jesus, colocou a mão uma vez e não viu tudo ainda. Por isso que no expediente não é suficiente para você voltar a crescer. Você tem que vir em vários expedientes para Jesus tocar em você. Para você começar a crescer. E não perder aquilo que Ele tem dado para você. E passando a ver claramente, ele ficou restabelecido.
e tudo se distinguia perfeito. Mas aqui Jesus deu um conselho para ele. É o conselho que Jesus está dando para nós nesta manhã. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entre mais na aldeia. Não entre mais naquele meio que não quer crescer. Não entre mais naquelas pessoas que têm um sistema sobre elas que estão paralisadas. Pessoas acomodadas. Não vá mais naquele lugar. Porque senão tu vai voltar a ser aquele cego que tu estava sem enxergar o crescimento. Nós não temos que abandonar as pessoas. Mas cada pessoa na nossa vida nós temos que saber a distância que a gente tem que dar para elas. Tem umas que dá para estar mais perto, e outras um pouquinho mais, e outras mais longe. Tem pessoas que dá para tomar uma cuia, tem pessoas que dá para tomar uma térmica. E tem pessoas que não dá nem para botar esquentar água. Que senão, termina com a raça da gente. Amém? Então, se você quer crescer nesta manhã, coloca a sua vida diante de Deus. Deus tocou em você com a palavra nesta manhã. Mas Deus também está dizendo, Ele disse para Moisés que ele deveria levar junto, para que ele tivesse a vitória com Josué. Pare de andar com pessoas que querem abaixar os seus braços, em vez de levantar. Escolha pessoas para estar do teu lado. Pessoas que Deus faz parte, que elas crescem em todas as áreas. Amém? Vamos orar, gente? Vamos falar com Deus? Nesta manhã, você saiu da sua casa para vir até aqui. E eu tenho certeza que nesta manhã a palavra tocou você. Porque é Jesus quem toca. Jesus tocou na sua mente, tocou no seu coração. E eu tenho certeza que Deus é o que mais quer ver o crescimento na sua vida, na sua casa, na sua família. E depende nessa manhã de você estar com o coração aberto e sair da aldeia para que você possa ver o crescimento e a satisfação. Paizinho querido, nós te louvamos pela tua palavra ministrada nesta manhã. Obrigado, Jesus, porque grande é o teu amor para conosco. Obrigado, Jesus, porque sabemos que tudo que Deus faz parte cresce. Paizinho querido, aqui está a tua igreja nesta manhã, estão os teus filhos que saíram da tua casa nesta manhã para oferecer a primícia da semana a ti, Deus. Por isso eu peço a ti, Jesus, nessa hora, assim como tocou nos olhos daquele cego, que estava numa aldeia que tinha cegado ele, toca a sua mão na tua igreja nesta manhã. Toca a mão nos olhos, toca a mão, Jesus, no coração, para que a tua igreja venha refletir e venha dar essa parada que é necessária para repensar, para examinar, para estudar a melhor forma para que o crescimento venha a ser abundante, tanto na família, abundante de alegria. Eu quero declarar nesta manhã as famílias abundantes. Quero declarar a alegria do Senhor sobre as famílias. Quero declarar a satisfação do Senhor sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada marido, sobre cada esposa. Quero declarar a alegria sobre os filhos. Quero declarar, Pai, onde estiverem os teus filhos, o governo do Senhor esteja sobre eles, para que eles possam refletir aonde vale a pena ir. Porque sabemos que muitas vezes o Senhor está dando crescimento para nós, mas nós estamos indo por um lado errado, aonde que tem pessoas que impedem o nosso crescimento. Que nós venhamos ter essa reflexão dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Quero abençoar todos aqueles que são empresários, aqueles que trabalham, que trabalham nas empresas, Deus, que também todos possam crescer. Que todo empresário que estiver aqui nesta manhã, ele possa crescer para gerar mais empregos para mais pessoas que têm necessidade, Deus. E que os empregados todos venham valorizar, Pai, cada empresa, cada empresário, para que eles possam crescer também dentro das empresas. Eu abençoo a área material do teu povo que tem sido fiel a ti, Deus. Estamos falando de uma palavra de crescimento. E sabemos que nós semeamos e quem dá o crescimento é o Senhor. Que o Senhor possa multiplicar a área material da tua igreja a 30, a 60, a 100 por 1. E dar sabedoria divina para eles administrarem, Pai, e conduzirem a sua área material. Paizinho querido, eu também peço a ti, Jesus, todos aqueles que têm chamado do Senhor, sabemos que todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que nesta manhã o Senhor possa ter os chamados como escolhidos do Senhor. Que venham, Pai, colocar em prática a habilidade que o Senhor deu, tanto na igreja como fora da igreja. Que nós venhamos ser uma igreja sadia,
que onde estiver um filho seu, as pessoas venham perceber a presença de Deus na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Essa palavra de crescimento é uma palavra que vai trazer crescimento para a igreja. Amém? E eu tenho certeza que uma pessoa que cresce na presença de Deus, tudo que ela tem, realiza ela. Eu já vivi isso. Quando eu cresci sem a presença de Deus, eu tinha e não era feliz. Quando Deus faz parte do crescimento, a gente tem alegria em cada coisa que a gente conquista. Amém?